Já mandei aqui a... Está conectando. Boa noite a todos os prefeitos, secretários, presidentes e membros da Comissão de Licitação, pregoeiros, equipes de apoio e convidados. Hoje temos o prazer de inaugurarmos uma nova etapa na inclusão digital da AGM, com a primeira transmissão ao vivo de um evento pelo canal no YouTube TV AGM. E isso a AGM faz com o objetivo de se aproximar cada dia mais com os municípios, buscando soluções para ajudar os prefeitos, secretários e demais agentes públicos a resolverem os problemas nas suas cidades. Agradecemos o presidente da AGM, também prefeito de Hidrolândia, o Paulo Sérgio Rezende, Paulinho, pelo empenho e visão de um futuro para a realização deste grande evento. E gostaria, daqui um pouquinho, assim que ele já estiver disponível, entrar na live para fazer aí os seus agradecimentos. E, nesse momento, a gente, vou especificar um pouco as prerrogativas dos nossos palestrantes dessa noite, para que a gente conheça um pouco mais. Vamos começar falando do Dr. Getúlio Faria. Ele é advogado inscrito na OAB Goiás, sob o número 20.000, registro 20.177, sócio do escritório Faria Franco e Sicari Advogados Associados. Ele possui formação em gestão e políticas públicas pela Escola de Governo de Uberaba. Possui 19 anos de experiência na advocacia, especialmente no direito público municipal, e atua como procurador jurídico do Conselho Regional de Odontologia de Goiás desde 2016 e é autor de diversos artigos em revistas jurídicas, sites especializados e jornais também. E agora vou falar sobre o Dr. Joel de Menezes Niebuhr, advogado inscrito na OAB de Santa Catarina, sob o registro 12.639, sócio do escritório Menezes Niebuhr Advogados Associados, e também doutor em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, mestre em Direito pela UFSC, e publicou diversos artigos e ensaios publicados em revistas especializadas também. Autor dos livros Princípio da Isonomia na Licitação Pública, o novo regime constitucional da medida provisória, ainda o livro Dispensa e Inexigibilidade de Licitação Pública, também registro de preços, aspectos práticos e jurídicos, licitação pública e também contrato administrativo, licitações e contratos de estatais, pregão presencial e eletrônico, ainda regime emergencial de contratação para o enfrentamento e também a pandemia do Covid-19. E eu passo a palavra neste momento para que dê uma boa noite ao doutor Getúlio Faria. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleidson. Boa noite, doutor Joel Niebuhr. Para nós é um motivo de grande alegria poder participar deste evento realizado pela Associação Goiana dos Municípios, a AGM, a primeira transmissão ao vivo do canal TV AGM, e acontece num momento de bastante relevância para toda a sociedade brasileira e também para todos os municípios, que nós estamos enfrentando uma das situações mais difíceis da nossa história, que é a pandemia do coronavírus. E eu gostaria de, no primeiro momento, agradecer ao presidente Paulinho, agradecer a toda a equipe da AGM, na pessoa do Armando Leão, de todos os servidores da AGM que contribuíram muito para a realização deste evento. E gostaria de agradecer ao Dr. Joel por ter aceitado este convite de forma muito solícita e que certamente vai ajudar muito a esclarecer diversos pontos dessa nova legislação que está vigente neste período da pandemia, contribuindo sobremaneira para o crescimento e as orientações dos prefeitos, secretários, presidentes de comissão de licitação, pregoeiros
e todos aqueles agentes públicos envolvidos nas licitações públicas em todos os 246 municípios do estado de Goiás. Eu gostaria de começar destacando o que relata muito bem o Dr. Joel Niebuhr, em um dos livros dele, que esse último que ele publicou. Eu gostaria de pedir licença a todos para compartilhar aqui a tela, o Cleidson, para mostrar. Sim. Depois vocês podem, aqueles que tiverem interesse, podem estar pesquisando na internet. Este aqui é o último livro que o Dr. Joel lançou pela editora Fórum, que é o Regime Emergencial de Contratação Pública para o Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, que ele lançou agora recentemente esta última obra dele, entre as diversas outras. Ok. Então, eu gostaria de começar dizendo o seguinte, Dr. Joel, na abertura desse livro, no primeiro capítulo dele, o senhor destaca de forma brilhante o momento que nós estamos vivendo agora no período da pandemia. Abre aspas, nós estamos vivendo um enorme drama humano global. É isso que parece ser a pandemia de Covid-19, que vai muito além da saúde e atinge fortemente todas as estruturas sociais, a política, a economia, os costumes e tudo mais que possa ser com as coisas dos homens e das mulheres, inclusive o direito. E é exatamente isso que nós estamos vivendo neste momento. Estamos passando por situações de muitas mudanças legislativas necessárias para enfrentar essas situações em todos os ramos do direito. E uma das principais mudanças referentes à área pública, nós tivemos a edição da Lei 13.979, de 2020, que dispõe sobre medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. Essa lei, ela direciona as medidas afetas diretamente à saúde, como o isolamento, a quarentena, a determinação compulsória de exames e etc. E também estabelece normas com vistas à possibilidade de maior celeridade nos processos licitatórios de bens e serviços relacionados à pandemia. Posteriormente, nós tivemos também, em 20 de março, o Decreto Legislativo 6/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública, e, em seguida, nós tivemos 4 medidas provisórias, a MP 926, da mesma data, 20 de março, a MP 927, de 22 de março, e a MP 928, de 23 de março, que alteraram o texto da Lei 13.979, de 2020. E, por fim, foi editada a medida provisória 961, que permitiu a dispensa de licitação de forma indistinta, e também o pagamento antecipado de fornecedores e a adoção do regime especial de contratações públicas, o RDC. Feitas essas considerações, doutor Joel, eu vou passar a palavra para o senhor e te agradecer pela disposição, pelo empenho. A gente sabe que o seu tempo é bastante corrido, o senhor é um dos maiores juristas da nova geração do direito público brasileiro, e para nós aqui no estado de Goiás é motivo de muita alegria e honra poder desfrutar deste momento do seu conhecimento, da sua capacidade. Certamente vai ser uma aula brilhante para a gente, tá? E eu gostaria de antemão colocar para aqueles que estiverem nos ouvindo, podem estar enviando perguntas para via o canal TV AGM, que nós iremos, o senhor irá responder na medida do possível. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir que o senhor fizesse um panorama geral sobre os principais pontos do novo sistema de normas referentes às licitações públicas no Brasil durante o período da pandemia. Boa noite, doutor Joel. Boa noite. Olha, eu queria dizer que é uma satisfação participar desse encontro pela internet. Getúlio, muito obrigado pelo convite, ao Paulinho, que ainda não entrou, todo o pessoal da Associação
dos municípios de Goiás, a Associação Goiana dos Municípios. Queria dizer que, para mim, então, é uma grande satisfação, um grande prazer estar aqui e conversar com vocês um pouco sobre esse período tão turbulento que atinge em cheio a administração pública e as licitações e os contratos da administração pública. Nós estamos num momento, né, todo mundo meio que assim atônito ainda com tudo que está acontecendo, parece uma cena de filme, né? Mas toda essa pandemia de Covid-19 parece que... Eu tenho um amigo meu que fala que a pandemia de Covid-19 é uma lupa, né, que aumenta as nossas mazelas. Parece que todos os problemas que nós temos no país, ficam mais claros, eles são amplificados num momento de crise como esse. E me refiro aí à administração pública, aos processos de licitação e de contratação pública. As licitações e os contratos são regidos, a base, tem uma legislação básica 8666/93. Fora 8666/93, nós temos toda uma série de outras leis e decretos e portarias e instruções normativas que tratam das licitações e contratos. Esse conjunto de normas que vige num período normal sobre licitações e contratos, ele instituiu no Brasil um processo de contratação pública que é extremamente burocrático, extremamente formalista, é muito demorado para a administração pública planejar um processo de licitação, construir o edital, fazer a licitação, assinar o contrato, depois há uma série de entraves também na gestão dos contratos. Então, nós, quem trabalha com licitação e contratos, agentes administrativos, agentes públicos municipais, eles estão envoltos aí a um emaranhado de normas jurídicas excessivamente burocrata, excessivamente formal e que desconfia dos agentes administrativos. Os agentes administrativos, diante desse cenário, eles se expõem também a um hipercontrole, né, dos tribunais de contas, das controladorias, do Ministério Público. Então, os agentes administrativos se sentem acuados, se sentem com medo quando trabalham com licitações e contratos, medo de tomar decisão, né, e depois serem questionados, serem responsabilizados no futuro pelos órgãos de controle. Então, nós temos aqui dois fatores, aqui duas mazelas nos processos de contratação pública que são ampliados durante o Covid-19, cuja percepção é ampliada nessa pandemia de Covid-19. Um excesso de burocracia e de formalidade e uma desconfiança excessiva em relação aos agentes administrativos e os agentes municipais, que são sujeitos a serem responsabilizados muitas vezes de forma injusta pelos órgãos de controle. Portanto, esse hipercontrole, esse excesso de controle gera uma sensação de medo nos agentes administrativos e, por via de consequência, de paralisia, de postergação, de mais atraso. A soma desses dois fatores faz com que tudo demore muito, que tudo se arraste, que a administração, de uma maneira geral, há evidentemente exceções, mas que, de uma maneira geral, ela não seja bem sucedida em relação aos seus processos de contratação pública. Então, diante da pandemia, a administração teve que se mexer, sobretudo em determinadas áreas, o Estado brasileiro tem que se mexer e tem que prover certas soluções, contratos, bens, insumos, equipamentos, enfim, todo tipo de contrato, para fazer frente, para enfrentar essa pandemia de Covid-19, especialmente na área da saúde, né? Então, foi produzida a Lei 13.979, alterada por algumas medidas provisórias. E, em essência, o que essa lei faz? Ela tenta simplificar o procedimento para a contratação. Ela tenta simplificar, ela tenta criar um modelo de contratação mais simples, menos burocrático. Então, ela fala de dispensa de licitação por emergência, ela traz um pregão simplificado, ela aumenta as hipóteses de supressão de fundo, de pagamento de quando você faz o pagamento com cartão, coisas do tipo. Ela simplifica o planejamento, a estruturação dos processos de contratação. Então, é uma lei que visa, em primeiro lugar, a simplificação dos procedimentos. E, junto com isso,
ela pensa ou ela traz alguns nortes, algumas normas para dar mais proteção aos agentes administrativos, para que eles possam firmar os contratos que são necessários para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 sem tanto medo, com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de proteção, com um pouco mais de conforto, né? Tem uma premissa que eu acho que é um standard de interpretação, que é o seguinte, que eu acho que é uma coisa que, na minha percepção, é bem lógica, Getúlio, e um tanto quanto óbvia, que é o seguinte: quanto mais urgente você precisar tomar uma decisão, né, maior deve ser a tolerância dos órgãos de controle em relação ao eventual equívoco. Todo mundo pode errar, né? Juiz erra, conselheiro do Tribunal de Contas erra, ministro erra, advogado erra, pregoeiro erra, agente administrativo erra, prefeito erra, todo mundo pode errar, todo mundo é humano. Errar de boa fé, todo mundo pode errar. Os agentes administrativos têm um direito ao erro. Portanto, é necessário que haja algum grau de tolerância com os agentes administrativos que podem errar. Isso é reconhecido pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prescreve que os agentes administrativos só podem ser responsabilizados em casos de erro grosseiro. Ou seja, se não se tratar de um erro grosseiro, o agente administrativo não deve ser responsabilizado. Então, de uma maneira geral, a gente tem que pensar assim: quanto mais urgente, né, quanto menos tempo ele tiver para tomar uma decisão, maior deve ser o grau de tolerância a um eventual equívoco. A Lei 13.979 ela vai mais ou menos nesse sentido, tenta proteger os agentes administrativos em relação a esses processos. Na Lei 13.979 é muito importante a dispensa de licitação, é um ponto crucial, né? Essa dispensa de licitação provocada por uma situação emergencial, isso tem sido enfrentado, isso tem sido vivenciado praticamente pela administração pública nacional inteira nos últimos tempos. Afora a Lei 13.979, mais recentemente veio a medida provisória 961. E essa medida provisória também trouxe algumas coisas diferentes. Eu queria fazer um adendo. A Lei 13.979, ela só se aplica para aquelas contratações cujos objetos forem destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, aquilo que está nessa Lei 13.979 é só para aquele objeto para o enfrentamento de Covid. Não é para as coisas em geral. Mais recentemente, veio a medida provisória 961, baixada pelo presidente da República na semana retrasada, e daí o presidente da República estabeleceu algumas novidades, estabeleceu algumas normas novas, né, alterou a legislação tradicional, pelo menos só esse ano, só até 31 de dezembro desse ano, mas daí isso vale para qualquer tipo de contratação, não precisa ser para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Essas da medida provisória 961 é para qualquer coisa, para comprar qualquer insumo, material de expediente, para fazer obra, o que quer que seja. Tá? Dentre as novidades dessa medida provisória 961, aumentou o valor limite para dispensa de licitação. Passou a ser R$100 mil para engenharia, R$50 mil para o que não é engenharia. Permitiu amplamente a utilização do regime diferenciado de contratações públicas, o RDC, para qualquer situação por parte de todos os entes federativos, inclusive pelos municípios. E autorizou, né, traz uma previsão expressa que autoriza a administração contratar com previsão de pagamento antecipado, sem necessariamente exigir garantia do contratado. Nessa época de pandemia de Covid-19, a gente tem uma crise de fornecedores aí global, a administração precisa de uma série de equipamentos, uma série de insumos, não encontra no mercado, e às vezes, quando encontra, o fornecedor diz: olha, eu posso até contratar, posso até lhe oferecer, mas tem que pagar antes. A administração diz: ok, então eu vou pagar antes, ele presta garantia. O fornecedor diz: não presto garantia. Se você quiser, assim. Se não quiser, não compra. E essa medida provisória, então, autoriza isso. A contratação com previsão de pagamento antecipado, você pagar antes de receber, sem exigir garantia por parte do contratado. Então, assim, de uma maneira geral, essas são as grandes novidades, né, dos últimos meses relacionadas ao enfrentamento à pandemia de Covid-19. Joel, essa situação da possibilidade de contratação sem a prestação de garantias, isso aí não pode gerar o risco de sérios prejuízos para a administração pública e ensejar também uma responsabilização
futura pelos órgãos de controle para os agentes administrativos? Getúlio, isso tem dado muito problema nas últimas semanas. Muitos casos de escândalo, de operações policiais, inclusive, relacionadas a isso. Isso tem dado muito pano para manga. A regra é que a administração pública contrate, o sujeito execute o objeto, a administração liquida a despesa e depois paga. A administração paga depois de ter o objeto executado por parte do contratado. Essa é a regra. Excepcionalmente, admite o pagamento antecipado. Isso já de muito tempo. São situações bem restritivas. Mas na jurisprudência dos órgãos de controle, especialmente no Tribunal de Contas da União, se construiu um entendimento que é o seguinte: olha, se pagar antecipado, exige garantia. Não pode pagar antecipado sem cautela, sem garantia. E isso é um entendimento que já vem de algum tempo. Agora, com essa medida provisória 961, se previu o pagamento antecipado, com todas as letras. A medida provisória fala lá de algumas cautelas, de algumas medidas para mitigar um eventual risco que possa ocorrer num processo como esse. Mas, no final das contas, a medida provisória prescreve que a exigência de garantia é uma faculdade da administração. Ou seja, que a administração pode firmar um contrato com pagamento antecipado sem exigir a prestação de garantia por parte do contratado. Getúlio, numa situação como essa, os riscos eles vão lá para cima, são exponenciais. O que pode acontecer na prática? A administração contratar, pagar, o sujeito não entrega, a administração vai pedir que ele devolva o dinheiro e ele some com o dinheiro. E é isso que vem acontecendo, que vem sendo noticiado pela imprensa nas últimas semanas. Eu sou de Santa Catarina, aqui a gente está passando por um caso super rumoroso em relação a isso, mas isso está acontecendo no Pará, aconteceu em São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, operações policiais também sobre isso. Enfim, o que aconteceu aqui em Santa Catarina? Que mais ou menos é o enredo que aconteceu em outros lugares. Respiradores. Né? Respirador é fundamental para o enfrentamento da pandemia. Não tem respirador no mercado. Então, a administração sai por aí que nem uma louca atrás de alguém que possa lhe vender respirador. Daqui a pouco ela encontra uma empresa, que não é uma empresa lá muito grande, muito robusta, uma empresa que trabalha com importação, exportação e que tem algum contato de algum fabricante na China. Essa empresa aí diz: olha, eu consigo te vender respiradores, eu tenho lá um fabricante chinês que diz que tem condições de te entregar. Daí a administração diz: bom, então eu quero tantos respiradores. Aqui em Santa Catarina, a conta foi 33 milhões de reais. 33 milhões de reais, é muito dinheiro. Né? Então, a empresa vende, a fabricante, a chinesa vende. Mas para ela contratar, para ela te vender, ela exige o pagamento antecipado e não aceita prestar garantia. Foi lá o Estado, fez o contrato, precisava dos respiradores, né, com previsão de pagamento antecipado e sem a garantia. O que aconteceu? A empresa não entregou até agora os respiradores. Né, 33 milhões de reais. Isso está dando um problema, processo de impeachment na Assembleia Legislativa, ação de improbidade administrativa, ação penal, 2 ou 3 secretários já caíram. Isso virou uma confusão aqui. E, repito, isso está acontecendo em cascata, em vários estados do Brasil. Então, realmente, tem que ter muito cuidado com isso. Né? Pagar antes, sem garantia, evidentemente, é muito arriscado. Portanto, quem tiver numa situação como essa tem que tomar todas as precauções. Eu sugiro, né, como precaução, Getúlio, que se faça, não só para pagamento antecipado, né, mas para todas essas contratações nesse tempo de pandemia, para todas essas contratações emergenciais, essas contratações precisam ser mais urgentes, que se estruture o quanto antes um processo de gerenciamento de risco. Que os municípios tenham um comitê de gerenciamento de risco, que esse comitê de gerenciamento de risco tenha regras sobre o seu funcionamento, né, que agentes administrativos experientes sejam designados para esse comitê de gerenciamento de risco, que os processos, a tramitação para essas contratações seja definida com clareza e de antemão. Surgiu a necessidade de respirador,
Tá, quem é que especifica tecnicamente? Qual o setor que vai fazer isso? Quem é que vai assinar? Feita a especificação, vai para onde? Que setor? Quem é que vai pesquisar quais são as empresas que dispõem dos respiradores? Quem é que vai pedir o orçamento? Então, tem que ter uma governança sobre esse processo. Fala-se muito, Getúlio, de criar um processo para gerar uma condição de rastreabilidade das decisões. Que é o seguinte, ficar tudo bem documentado quem fez o quê. Depois surgiu um problema, vai se saber, consegue identificar a origem desse problema. Quem foi o responsável? Onde gerou? O que tem acontecido em muitos desses lugares, nesses escândalos no Brasil inteiro, é o seguinte, você arruma lá uma empresa e contratou com essa empresa a compra de respiradores. Daqui a pouco surge a seguinte questão, onde é que apareceu essa empresa? Quem é que trouxe essa empresa aqui? Então, se você não tem um processo bem construído, lá vem as suspeitas. Ah, não sei quem é amigo de não sei quem, que é amigo do secretário, que conhece não sei quem, alguém atravessou, alguém pediu comissão. Então, é importante você ter um processo de governança, processos muito bem desenhados nessa hora. E uma outra coisa que eu acho muito importante, quando você seleciona um fornecedor, é importante que se faça uma espécie de due diligence sobre esse fornecedor, uma investigação sobre esse fornecedor. Quem é essa pessoa? Qual o histórico? Ele já forneceu em outros municípios ou em outros órgãos e entidades da administração pública, cumpriu seus contratos, tem capacidade técnica, tem capacidade econômico-financeira. Não se pode, numa hora dessa, especialmente quando você prevê pagamento antecipado sem garantia, contratar qualquer um que você não tenha feito uma análise mais rigorosa e o quanto antes, e o quão mais rigorosa possível, melhor. Mas o risco é enorme, Getúlio. Tá. A nova sistemática imposta pela Lei 13.979 e também pela MP 961, Dr. Joel, ela prevê a possibilidade tanto da dispensa de licitação, primeiramente em relação às matérias correlatas à pandemia, e posteriormente foi estendido para todas as matérias pela medida provisória 961. Quando que, no caso concreto, o gestor municipal ele deve utilizar da dispensa de licitação ou do pregão, na modalidade simplificada, com edição de prazos e etc. Quais situações deve ser utilizado ou a dispensa ou o pregão simplificado, na sua análise? Então, a Lei 13.979, ela prevê dois instrumentos interessantes. O primeiro é a contratação por dispensa, sob justificativa de emergência, a dispensa por emergência, que é uma hipótese de dispensa que já tem na 8666/93, no inciso 4 do artigo 24. Talvez a hipótese de dispensa uma das mais conhecidas, uma das mais aplicadas por toda a administração pública, dispensa em razão de emergência. A Lei 13.979 ela replicou a hipótese de dispensa e licitação por emergência e ela tentou simplificar esse procedimento para firmar o contrato. E uma das grandes novidades dessa hipótese de dispensa da Lei 13.979 é que ela considera que a situação emergencial está presumida, que a situação emergencial se presume em razão da pandemia de Covid-19. Então, essa é uma das novidades dessa dispensa da 13.979 em comparação à dispensa por emergência da 8666/93. Essa hipótese de dispensa emergencial da 13.979 é só para os objetos vinculados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Não é para os objetos, para as contratações em geral, só para aquilo que é vinculado à Covid-19. A medida provisória 961 daí fez uma outra coisa com dispensa de licitação. Ela ampliou os limites para a dispensa de licitação. Daí, geral, para todos os contratos. Mas é outra coisa a gente fala na frente. Voltando para 13.979. Então, a gente tem essa dispensa emergencial e a 13.979, ela criou uma espécie de pregão simplificado. A modalidade de pregão tem muito tempo, é disciplinada pela Lei 10.520.
Já é uma modalidade mais simples do que aquelas tradicionais do 8666/93. A licitação pregão é para ser uma licitação mais rápida do que as tradicionais do 8666/93, mas diante da pandemia de Covid-19, a Lei 13.979, ela simplificou o pregão. Então, a fase de planejamento, a etapa preparatória do pregão foi bastante simplificada, e depois mesmo a etapa externa, o pregão em si também foi simplificado, com duas medidas, basicamente duas medidas que são relevantes. A medida provisória, ela cortou os prazos da licitação na modalidade pregão pela metade. Então, o prazo de publicidade do edital de pregão, o prazo da Lei 10.520, 8 dias úteis. A medida provisória cortou pela metade, passou a ser 4. Todos os prazos foram encurtados pela metade. E se a metade não dá o número inteiro, arredonda para menos. Então, por exemplo, prazo para interposição de recurso. O sujeito lá na sessão manifesta a intenção de recorrer, de acordo com a lei, ele ganha 3 dias para apresentar as razões por escrito. Então, corta pela metade, vai 1,5. Como não ficou inteiro, 1 dia para apresentar as razões do recurso por escrito. Então, todos os prazos foram cortados pela metade. Então, isso dá uma agilidade, vai se conseguir fazer o pregão de uma forma muito mais rápida. Publica o edital, 4 dias úteis, já pode abrir a licitação. É praticamente uma semana só, esperando. Publica na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda já pode abrir. Ou sexta mesmo já pode abrir. Então, todos os prazos pela metade. E a segunda característica desse pregão simplificado é que o recurso administrativo lá no final do pregão, que pela Lei 10.520 tem efeito suspensivo, agora, nesse pregão simplificado, não tem efeito suspensivo. Ou seja, você fez a sessão do pregão, chegou no final, o licitante falou, eu quero recorrer. Você dá o prazo para ele apresentar as razões por escrito. Não é mais 3 dias, virou 1, que cortou pela metade, e arredondou para baixo. Ele tem 1 dia para apresentar as razões por escrito. Mas, no regime tradicional da 10.520, ele apresenta o recurso, e enquanto esse recurso não for respondido, a administração não pode homologar a licitação e não pode contratar. O recurso suspende a conclusão da licitação e a contratação. Você tem que parar com a licitação e não pode contratar. Agora, com a Lei 13.979, não tem mais efeito devolutivo, o recurso não tem mais efeito devolutivo, então a administração faz a sessão, o sujeito fala que quer recorrer, tudo bem, ele vai poder recorrer, vai ter um prazo abreviado menor para apresentar as razões por escrito, mas mesmo assim acabou a sessão, saiu da sessão, já pode homologar, já pode chamar o fornecedor para assinar o contrato e dar sequência à execução do contrato. Então, uma ideia de priorizar a agilidade para a administração em detrimento de contraditório, de ampla defesa, de uma decisão mais calma, mais refletida, mais amadurecida. A ideia de dar essa celeridade para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Esse pregão simplificado, Getúlio, só para o enfrentamento, objetos vinculados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Não é para o geral. Tá? E como ficaria nesse caso, no caso o licitante, interpondo o recurso, que não vai ter efeito suspensivo, apenas devolutivo. E no caso, se posteriormente finalizou o processo licitatório por ele não suspender o prazo, não suspender a licitação, e for julgado provido esse recurso. Por exemplo, tivesse alguma irregularidade em alguma documentação, algum documento que não foi juntado com outro licitante. É uma situação, pode causar muita insegurança jurídica nisso, O sujeito entrou com recurso, agora não tem mais efeito suspensivo, vem a administração homologa, contrata, já dá a ordem de execução para o contratado, e daí daqui a pouco, 10 dias depois, a administração vai ver o recurso e vai, puxa, inabilitei o sujeito, não deveria ter inabilitado. Volta atrás. Então, vão surgir esses problemas. O melhor é que a administração, nesses pregões simplificados, responda ao recurso o mais rápido possível. A minha sugestão é que, pelo menos, respondesse o recurso antes do contrato. Aguardasse isso, ainda que não tivesse efeito suspensivo, justamente para não gerar uma situação como essa aí que tu relatasse, porque isso aí é um problema sério. Imagina, às vezes o objeto já foi entregue, o sujeito já encomendou com o fabricante, já mobilizou o pessoal,
isso pode dar muita dor de cabeça. Como, assim, uma das questões que mais nos preocupa, doutor Joel, não só aqui em Goiás, mas em todos os estados do Brasil, é a atuação dos órgãos de controle. E a gente tem visto nos últimos anos situações até de certo abuso de autoridade por conta dos órgãos de controle, que têm penalizado, às vezes, de uma forma muito injusta, em que fica evidenciado que não houve má-fé, não houve desvio de recursos por parte do gestor público municipal, e muitas vezes ele vem a responder com sanções pelos tribunais de conta, com ações de improbidade propostas pelo Ministério Público, e isso é uma situação que tem atormentado muito o dia a dia, a vida e causado insegurança para a atuação desses agentes administrativos. Como o senhor acha que vai ser o posicionamento dos órgãos de controle em razão dessas licitações no período de pandemia? O senhor acredita que pode haver um abrandamento em razão da situação de emergência que nós estamos vivendo? Ou pode, às vezes, ser até pior? Como o senhor avalia esse cenário? Olha, Getúlio, é difícil responder, né? Mas eu preciso te dar algumas indicações já objetivas de coisas que vêm acontecendo. O TCU lançou um programa que chama Coopera, né? Para ajustar o controle em razão da pandemia de Covid-19. E eles estão partindo justamente dessa premissa, que tem que ser um pouco mais flexível, que tem que ser um pouco mais tolerante em relação ao erro, que tem que entender a situação excepcional por que passa a administração. Inclusive, nesse programa, o TCU há certos comitês de gerenciamento de crise no governo federal, nos ministérios, e o TCU, inclusive, tem destacado equipes para acompanhar e atuar preventivamente, para evitar que os problemas aconteçam lá na frente. Volto aqui, esse caso de Santa Catarina dos respiradores que eu falei. Meu amigo, depois que você fez o contrato, prevendo pagamento antecipado sem garantia de 33 milhões de reais, depois que você pagou os 33 milhões de reais, não adianta mais chorar. Já foi, né? Então, o controle precisa agora ser muito mais colaborativo, muito mais preventivo, para que ele tenha um mínimo de eficácia, né? Dados os riscos que são amplificados pela pandemia de Covid-19. Então, o TCU fez um gesto interessante, pelo menos um gesto, né? Um gesto. Né? Não se sabe se no decorrer aí do período, se nos próximos meses, o TCU vai realmente fazer valer essa suposta compreensão na análise dos casos concretos. Daí não se sabe, né? Mas pelo menos o discurso tem sido esse. A CGU, a Controladoria Geral da União, também tem falado a mesmíssima coisa, né? O discurso da CGU também tem sido nesse sentido, de tentar entender, de tentar compreender o que está acontecendo. Na semana passada, eu participei de um encontro que era essas associações dos tribunais de contas, e eles têm lá um Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, e eles fizeram lá um encontro, também online, também pelo Zoom, e eu fui convidado lá a fazer uma pequena fala sobre o controle nesse período, os desafios, e estavam todos lá muito preocupados com isso, os presidentes dos tribunais de contas, e quem se manifestou também no sentido de, olha, é necessário que haja uma sensibilidade, que haja uma preocupação, há de se ver que é um período de anormalidade, não se pode proceder como se estivesse tudo bem, né? Tem que ter um tratamento diferenciado. Pelo menos o discurso foi nesse sentido. Então, tem assim alguns gestos positivos. Se isso vai reverberar mesmo na prática, na hora que tiver os processos daqui a uns meses, é uma coisa que a gente vai precisar ver. Nesses escândalos aqui que aconteceram nacionalmente, olha, teve polícia na casa de todo mundo, teve ação de improbidade, teve acusações de toda sorte, sem muita, né, pelo menos o que eu pude acompanhar. Então, eu digo para as pessoas assim, olha, ainda que haja algum discurso dos órgãos de controle de ter uma tolerância, de uma compreensão sobre a normalidade da situação,
tenham muito cuidado. E, por outro lado, Getúlio, eu sinto que a opinião pública, no geral, a mídia, todos ficam muito sensíveis nessa situação. Então, assim, se daqui a pouco vem uma denúncia de uma compra com pagamento antecipado que o sujeito não entregou, ou que se comprou um respirador que depois não funcionou, ou uma contratação que tem um preço superfaturado, olha, tudo isso ressoa, acho que muito mais fortemente nesse período do que num clima de normalidade. Na normalidade já era uma coisa muito ruim, né? Já era uma coisa que tinha uma grande repercussão. Agora, né, com esse drama todo, isso afetando toda a população, esse drama humano que a gente está atravessando, quando vem uma notícia dessa, quando vem uma denúncia, quando vem um simples questionamento, isso já pode se transformar numa bola de neve e daí envolver os agentes administrativos, enlamear as reputações, os nomes, as famílias. Então, a minha sugestão é que tenham os agentes administrativos, em que pese esse discurso do controle, tenham muito cuidado mesmo. Doutor Joel, eu gostaria de abrir um espaço para perguntas, né, que já estão sendo feitas. Um questionamento do Leandro Cardoso Félix, ele pergunta o seguinte: quais são as responsabilidades dos agentes públicos caso a empresa não arque com os compromissos ou traga prejuízo para a administração pública em relação à qualidade dos produtos? Sei que o senhor já respondeu em partes isso, mas eu gostaria que o senhor complementasse a resposta. Como é que é o nome do colega? Foi o Leandro Cardoso Félix. Leandro, depende muito do que acontece no caso concreto, né? Você veja a situação lá, o suposto escândalo que aconteceu em Belém do Pará com os respiradores. Eu faço a ressalva que eu estou tratando esse assunto em razão do que eu vi na imprensa. Eu não conheço os autos, eu não conheço de fato o que aconteceu tecnicamente, mas o que foi divulgado pela imprensa. Parece que contrataram respiradores, parece que era uma pessoa próxima ao governador ou um amigo do governador que fez uma indicação de uma empresa, alguma coisa nesse sentido, parece, né? Isso depois precisa confirmar. Compraram os respiradores vieram, foram entregues, só que receberam os respiradores e viram que os respiradores não podem ser utilizados em UTI, são respiradores apenas para treinamento dos médicos. Pelo menos é isso que foi divulgado na imprensa. Então, poxa, se comprou... Lá também a quantia lá acho que até foi maior, foi alguma coisa em torno de 50, 60 milhões de reais esse contrato. Então, enfim, se comprou uma coisa que não funciona. Né? Não para o propósito da administração, que a administração não queria que esses respiradores para treinar ninguém, ela queria usar nas UTIs, nos CTIs. Então, aqui o que acontece? Aqui me parece que houve um problema na especificação do respirador por parte do Estado do Pará. Né? O Estado do Pará contratou aquele respirador que era só para teste e ele não conseguiu identificar isso antes. Né? Alguém falhou na especificação do objeto. Então, daí o agente administrativo que fez a especificação do objeto, que fez essa análise, ele pode ser assim responsabilizado. Se apurar se há algum conflito de interesse, alguma relação pessoal em relação à escolha da empresa que vendeu os respiradores, então isso também pode repercutir naqueles eventualmente envolvidos. Né? E pode acontecer também, que é um outro cenário, que a administração especificou certinho, correto, só que veio o sujeito e entregou uma outra coisa, né? Um outro produto. E daí um produto que não funciona, que não é aquilo que foi contratado. Enfim, em princípio, daí a administração não teria que ser responsabilizada, né? Ninguém da administração. Então, se o sujeito entrega uma coisa diferente que foi contratado, a administração verifica, vê que é diferente e daí não recebe, não paga, né? A responsabilidade é da empresa contratada. Agora, tudo se agrava quando tem o tal do pagamento antecipado, né? Porque daí você contrata, paga e depois vem um sujeito e entrega uma coisa diferente que foi contratado e uma coisa que daí não funciona, né? Ou que não tem o uso que a administração pretende. Enfim, né? Se o pagamento antecipado é previsto na legislação,
se a legislação também prevê que pode pagar antecipado sem garantia, num cenário como esse, me parece também nenhum agente administrativo fez nada de errado, né? A culpa é do contratado. Agora, se os órgãos de controle vão entender dessa forma ou não, daí são outros 500. Mas, em princípio, se é só isso, né? Se a administração especificou certo, depois o sujeito que entregou errado e a administração não recebeu, viu que estava errado, a administração, os agentes administrativos não fizeram nada de errado, não devem ser responsabilizados. É muito importante num contrato como esse que você tenha justificativas, assim, que você mostre muito bem a necessidade do pagamento antecipado, por que se fez isso, trate também muito bem, de forma muito técnica, justificativas desse objeto que vai ser contratado, tenha muita cautela na condução desse processo, tenha uma governança bem estabelecida na condução desses processos. Ok. Nós temos uma outra pergunta do Frederico. Ele pergunta como proceder com a execução dos contratos habituais. Suspendem a execução e, consequentemente, o pagamento? Olha, Frederico, isso é um outro problemaço, um grande problema para a administração. A administração tem muitos contratos que foram inviabilizados com essas medidas de restrição à circulação de pessoas impostas pela pandemia de Covid-19. Você tem repartições públicas esvaziadas, as pessoas estão em home office, então se ninguém está trabalhando naquela repartição pública, não tem por que ter aquele contrato de prestação de serviço e limpeza, com todo aquele volume de limpeza que se pensava, vigilância, portaria, assessorista, cooperagem, né? Fica uma coisa que não faz sentido, né? A administração não está usando esses serviços. Então, o que a administração pública poderia fazer? Pela Lei 8666/93, ela poderia suspender esses contratos. O artigo 8º da Lei 8666/93 autoriza isso. A administração pode unilateralmente suspender o contrato. Suspende o contrato, durante a suspensão, ela evidentemente não faz os pagamentos só daquilo que foi executado anteriormente. O problema disso, Getúlio e Frederico fez a pergunta, o problema disso é que isso gera isso tem um viés social relevantíssimo, né? Porque os contratos administrativos têm uma função social. Você pega um contrato desse terceirização de serviço, são centenas, às vezes milhares de pessoas que são empregadas em razão desse contrato, que são contratadas pela empresa de terceirização de serviço. Se a administração pública pura e simplesmente suspende esses contratos, a empresa contratada vai demitir todo mundo. E daí a administração vai acentuar um problema social. Então, o melhor, né, eu acho que a administração pública tem que tentar fazer é conciliar a economicidade do seu lado, né, o interesse da administração de não pagar por um contrato que ela não está usufruindo, né? Então, conciliar a economicidade com essa percepção social de não gerar mais desemprego. Então, repito, a suspensão do contrato pode ser feita? Pode, é previsto na legislação, é uma alternativa à administração. Qual o problema de pura e simplesmente suspender o contrato? O problema é que o contratado, a empresa, sobretudo na terceirização, vai demitir todo mundo e você vai corroborar um problema social, você vai gerar um problema social. Você, administração, num momento como esse, você vai causar desemprego. Pessoal, as empresas privadas já se esforçam para não fazer isso, né? Muitas empresas privadas tiveram pedidos reduzidos, contratos rescindidos, movimentação caiu, e muitas empresas com responsabilidade social estão fazendo o que podem para não demitir ninguém. E muitas empresas demitem e estão sendo até muitas vezes execradas na imprensa, ou pela opinião pública, pelos consumidores. Então, se uma empresa privada já tem que tomar esse cuidado social, tem a sua função social, imagina a administração pública. Você lá no município, você tem um contrato de terceirização de serviço, tem 200 pessoas empregadas naquilo, você vai suspender o contrato, vai pôr 200 pais de família ou mães de família na rua, perderem seu emprego de uma hora para outra, é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Eu sugiro, né, em vez de suspender, pura e simplesmente suspender o contrato, que a administração procure essas empresas e abra um processo de diálogo, uma conversa com essas empresas,
tente procurar construir um acordo que concilie esses dois vieses, o econômico da parte da administração e a promoção da justiça social para evitar o desemprego. E daí vale a criatividade, vale pensar soluções diferentes. O momento exige isso, que a gente pense diferente, encontre soluções diferentes. Já de muito no direito administrativo, fala-se numa nova administração pública, numa administração pública consensual, numa administração pública dialógica, menos autoritária, numa administração pública que não decida tudo de cima para baixo, imponha tudo aos agentes administrativos ou ao mercado, uma administração pública que converse. Essa pandemia de Covid-19 é uma ótima oportunidade para pôr isso em prática. Então, a minha sugestão em relação aos contratos hoje vigentes é chamar a empresa contratada e tentar negociar. E daí redução de jornada, né? Tem a suspensão dos contratos de trabalho, né, de acordo com a medida provisória do governo federal, com aquela ajuda de custo do governo federal. Você pode tentar remodelar o contrato, promover alterações qualitativas no contrato, essas não estão restritas aos 25%. Né? Então, o ideal é você sentar, conversar, analisar o contrato por contrato, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas demandas, e encontrar uma solução, né, em que você não tenha que pagar tudo aquilo, portanto, de olho na economicidade por parte da administração, mas que também não gere desemprego, então, de olho na promoção da justiça social por parte da administração, que é uma função, evidentemente, da administração pública. Não é fácil resolver esses problemas. E, inclusive, este é o sentido que existe em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei da relatoria do senador Antônio Anastasia, salvo engano, é o 2139, que pode ser aprovado aí nas próximas semanas, que vai regular exatamente essas questões dos contratos vigentes, né, de particulares com a administração pública, estimulando exatamente o princípio, né, a aplicação do princípio da consensualidade, do acordo entre as partes, para que possa ser resolvido da melhor forma, conciliando os interesses do poder público e das empresas, da iniciativa privada, de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços públicos. É uma medida que certamente é muito importante para as empresas e para a manutenção de empregos, e certamente isso vai trazer talvez um conforto jurídico maior nas próximas semanas, quando e se for aprovado esse projeto que está tramitando no Congresso Nacional. Eu gostaria de agradecer a participação de um amigo... Só uma coisinha, só para registrar para o Frederico. Eu tenho um artigo publicado no blog da Zenit, que é uma das empresas de consultoria na licitação, que é justamente sobre isso. O título é O que fazer com os contratos administrativos em razão da pandemia de Covid-19. Bom, se você entrar lá no blog da Zenit, colocar o meu nome ou botar no Google com esse negócio, eu acho que você acha. É um artigo especificamente sobre a pergunta do Frederico, né? Respondendo isso. Em razão da crise, como é que eu devo proceder em relação aos contratos, meu estoque de contratos, o que eu devo fazer com isso hoje? Então, talvez esse artigo possa ajudar um pouquinho melhor. Desculpa de interromper. Não, tranquilo. Eu vou fazer... tem mais duas perguntas aqui, a gente vai passar, mas antes eu gostaria de agradecer a manifestação do doutor Eino Branco, o ilustre catarinense, seu amigo como nosso, um grande cidadão goiano também, ex-presidente da CELC, e que está assistindo a live e manifestou no canal do YouTube da AGM. Bom, temos a pergunta aqui do Walker Pessoa. Ele diz o seguinte: feita uma dispensa para o enfrentamento do Covid, planejada para 180 dias, sendo que no meio da execução não existia mais saldo, poderá realizar uma nova ou agora trata-se de um pregão express? Eu acho que pode-se fazer uma nova dispensa e licitação, desde que no momento da dispensa e licitação se justifique a emergência. Eu acho muito importante nessas dispensas de licitação motivar muito bem a urgência. Ainda que a Lei 3.979 diga
que a emergência é presumida, né, que se presume a situação emergencial em razão da pandemia de Covid-19, eu acho muito importante mostrar que não dá, que a administração não pode aguardar o tempo necessário para realizar uma modalidade pregão, ainda que pregão simplificado, esse pregão express, né, que nem foi comentado. Então, eu acho que a justificativa é muito importante. Se houver a justificativa, se realmente se tratar de uma questão urgente, se é preciso prover esse contrato muito rapidamente e não se puder aguardar aí 1, 2 semanas, que é o tempo que talvez se leve para poder conduzir esse pregão, então daí eu não vejo problema numa nova contratação emergencial. Tá. Temos uma outra pergunta da doutora Ana Cristina Sá. Ela diz o seguinte: TCMGO está operacionalizando através do sistema Colari. Espero que realmente os municípios sejam amparados nas prestações de contas que estão por vir, frente a essas robustas mudanças. A colocação dela. Estamos na torcida aí, né? Para ver se os órgãos de controle realmente se sensibilizam e que entendam, compreendam, não só no discurso, mas depois na prática, que é uma situação de anormalidade e que sejam mais tolerantes aí com eventuais equívocos que sejam cometidos pelos agentes administrativos. Desonesto tem que ser punido. Agora, o honesto que eventualmente erra, ele não pode ser punido não pode ser punido, e muito menos com o rigor que tem sido nos últimos tempos por parte dos órgãos de controle. Então, Joel, uma das questões que a gente tem visto agora nessa situação da pandemia é uma grande dificuldade que os órgãos públicos, né, os entes federativos, eles têm tido para aquisição de alguns equipamentos, principalmente os EPIs, os equipamentos de proteção individual e também os respiradores. Aí, 2 aspectos que nos chamam a atenção. Primeiro, que tem havido um sobrepreço muito grande, né? É lógico que o mercado ele é regulado pela lei da oferta e da procura, mas nós temos visto, nos últimos tempos, um aumento abusivo nos preços desses equipamentos. A gente tem visto isso, por exemplo, na área da odontologia, que nós respondemos pela Procuradoria Jurídica aqui do Conselho de Odontologia do Estado, e a gente tem visto de forma muito presente na atuação profissional dos dentistas que os EPIs tiveram um aumento de preço extremamente abusivo. Este é uma primeira situação. E uma segunda situação também, que foi permitido pela nova lei, eu gostaria que o senhor pontuasse sobre isso, muitas vezes, pela dificuldade de encontrar produtos novos no mercado, a nova lei permitiu aquisição de produtos, de equipamentos usados. Eu queria que o senhor ponderasse sobre essas 2 situações, sendo que sobre a questão de estar evidente numa licitação a possibilidade de caracterização de superfaturamento do preço em razão de preços abusivos cobrados pelos fornecedores que estão se aproveitando dessa situação, qual deve ser a postura na prática do agente administrativo? Olha, esse negócio do preço é uma coisa muito delicada, tem que ter realmente muito cuidado com isso, né? Para que você não firme um contrato e depois haja um questionamento de sobrepreço, de superfaturamento e, portanto, de dano ao erário. Se você contratou, né, se contratou por dispensa, deveria ser feito por licitação, ou foi feito de um jeito, deveria ter sido feito por outro. Se você errou nisso, mas se você pagou o preço que devia pagar e o sujeito executou o que devia executar, muito bem, né? Muito menos pior. Agora, se ocorre algum problema numa licitação, num processo de dispensa, numa licitação, e daí depois vem um contrato que depois se apura, tem um preço superior ao praticado no mercado, olha, isso é uma outra repercussão, isso abre um outro cenário, porque daí a administração pagou o que não devia pagar. É dano ao erário. É muito mais grave para os agentes administrativos envolvidos. E um dos grandes problemas para a administração pública hoje em dia é ter certeza sobre o preço. Como é que ela verifica se o que ela paga está de acordo ou não com o praticado no mercado? Ela faz antes uma pesquisa de preços.
ela tenta encontrar outros contratos de outros órgãos e entidades da administração pública que sirvam de referência, ela vai em sites especializados, ela procura fornecedores, pedem que os fornecedores lhe ofereçam orçamentos, ela reúne informações, chega a um preço de referência e depois, se o contrato firmado está de acordo com aquele preço, então tudo bem. O problema é que tem havido uma oscilação muito significativa dos preços dos equipamentos, dos insumos, especialmente daqueles relacionados à saúde e aqueles de saúde relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, que podem ser utilizados no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Então, tem havido uma oscilação gigantesca, né? E o preço de um dia, às vezes, não é um preço que se pratica no outro dia. Às vezes, num dia é 100, daqui a pouco, no outro dia é 150, no outro já vira 120, daqui a pouco, no outro é 180. As coisas variam muito, a depender dos objetos dos contratos e da disponibilidade que os fabricantes têm, que os fornecedores internacionais têm de entregarem isso à administração pública nacional, de firmarem esses contratos e entregarem isso à administração pública nacional. A Lei 13.979, ela tem um dispositivo que diz o seguinte: olha, se justifica pagar um preço superior ao mercado, desde que decorrente de oscilação de preço de mercado. Tem um dispositivo lá que fala isso com todas as letras. Então, é importante, nesses casos, Getúlio, a administração mostrar bem, reforçar a pesquisa de preço junto a fornecedores, pesquisas em sites, onde ela puder, e colocar isso muito bem no processo, deixar muito claro no processo que tenha havido essa oscilação de preço no mercado. Então, qual é o preço do mercado? O preço do mercado é o preço que eu consigo comprar no dia que eu quero comprar, né? Em razão da pandemia, o preço talvez de 2, 3, 4, 5 dias atrás não é mais o preço do mercado hoje. Então, eu preciso mostrar essa oscilação. A administração precisa disso. Tem havido muito questionamento sobre preços excessivos nesse período, justamente porque, vai lá, a administração do município X comprou um equipamento de proteção, pagou 100. Daqui a pouco eles descobrem que uma semana antes um outro município pagou 60. Então quer dizer que quem pagou 100 cometeu um crime? Não necessariamente, mas isso tem que ficar bem demonstrado. Tem que ter um grande esforço para demonstrar essa oscilação de preço. Porque tem sim havido questionamento sobre isso. A imprensa tem batido e os órgãos de controle têm ido para cima. Então precisa ficar demonstrada a oscilação. Isso é uma questão de muita vulnerabilidade, isso é uma questão de muito risco. A administração pública tem que ter muito cuidado nessa justificativa de preço. Muito cuidado. A questão dos equipamentos, eu te perguntei também dos equipamentos usados. Né? Olha, Getúlio, comprar coisas usadas sempre pôde, né? Nunca foi vedado, nunca foi proibido. O que precisava era a administração justificar que havia um mercado desses equipamentos usados, uma certa competição em relação a esses equipamentos usados, e que equipamentos usados eram vantajosos a ela, né? Sobretudo, o que se presume em razão da perspectiva econômica, né? Se ela comprar usado, ela vai pagar muito mais barato. Então, se a administração entendesse que era conveniente comprar alguma coisa usada, isso sempre pôde. A Lei 3.979, ela meio que reforça isso. Ela diz assim, olha, diz expressamente, você pode comprar usado. Então, se alguém questionar, se alguém está lá escrito com todas as letras que pode. Né? Até pelo seguinte, se você não acha no mercado novo e você precisa, se eventualmente você encontra usado, que compre usado. Você precisa do equipamento para tratar as pessoas. Então, tem essa previsão expressa que ajuda a administração, evita um eventual questionamento dos órgãos de controle. Tem uma outra situação que eu também gostaria que o senhor pudesse abordar, doutor Joel, aproveitando, a gente caminhando já para a etapa final da nossa live, é o seguinte: com o decreto 10.024/2019, foi exigido que os municípios que recebessem recursos federais fizessem a licitação mediante processo pregão na modalidade eletrônica.
usando seja o sistema do Comprasnet ou até do sistema próprio dos municípios. A maior parte dos municípios, principalmente aqui em Goiás, são municípios com menos de 15 mil habitantes, certo? E agora inicia-se esta obrigatoriedade de adoção dessa modalidade de compras no dia 1º de junho. Como que fica para os municípios que ainda não adotaram, não conseguiram implementar esta forma de aquisição, esse sistema de pregão eletrônico, para aqueles recursos que ele vai receber do governo federal, de auxílio do governo federal, durante a pandemia do coronavírus? Como o senhor vê essa situação? Getúlio, eu queria ponderar com os agentes municipais, com os prefeitos, secretários e o pessoal que participa, faz as licitações nesses municípios. Meus amigos, não tem lá grande mistério. O pregão eletrônico é mais simples do que o pregão presencial e faz todo sentido que nessa hora de pandemia você licite pelo eletrônico em vez do presencial, até para que as pessoas não tenham que se deslocar, não tenham que estar juntas no mesmo ambiente, né? E fazem todas essas medidas de restrição de circulação de pessoas. Então, assim, não tem lá grande mistério, você aprende facilmente a mexer nesse sistema, não há nenhum bicho de 7 cabeças, e eu acho que faz todo sentido que na pandemia você não faça a licitação presencial. Então, eu acho que tem que aí se esforçar um pouquinho, estudar, aprender logo, né, como é que mexe. Há sistemas gratuitos oferecidos a todos os municípios, inclusive do governo federal. Então, eu acho que não tem maior problema em relação a isso, né? Talvez o problema fosse ter que fazer licitação no presencial, né? No meio de uma pandemia em que as pessoas devem ficar em casa, não devem circular. O inverso, me parece que fazer o eletrônico não é um problema. Na minha percepção, o eletrônico é a solução e não um problema. Então, é só se concentrar um pouquinho que não tem lá, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na hora de começar a fazer, vai ver que é muito simples e que não tem problema. É melhor do que o presencial. É óbvio que nos primeiros tem uma dificuldade e tal, né? Há um certo atrapalho aí nos primeiros, mas tem que começar a fazer para... Aqui em Santa Catarina, o meu estado, nós somos um estado pequeno, né? Muito menor do que Goiás, mas tem muito município aqui. Aqui são 300 municípios, em Goiás são quantos? E são 246. 240. Tu vê, é um estadozinho bem menor, Santa Catarina, e tem, inclusive, uma quantidade maior de municípios que Goiás. Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem assim, municípios bem pequenininhos mesmo. 5 mil habitantes, 4 mil, 3 mil, 7 mil. A grande maioria dos municípios é assim, um perfil, vamos dizer assim, em torno de 10 a 15 mil habitantes. São municípios pequenos e tem alguns, um bom número, bem menor. E aqui praticamente todo mundo já há muito tempo faz o pregão eletrônico. Quase todo mundo. Então, eu digo a vocês, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pode fazer que não vai ter muito problema, não. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Tá bom, doutor Joel, eu gostaria imensamente, o nosso presidente, o Paulinho, ele foi impossibilitado de entrar durante a nossa live, mas eu gostaria, de antemão, agradecer a sua participação, os ensinamentos que o senhor nos passou nesta live. Para mim é motivo de muita honra poder ter dividido esse espaço com você, tá? E agradecer o Cleidson, que fez a apresentação inicial nossa e a abertura da live. Muito obrigado, Cleidson. Agradecer o Paulinho, o grande presidente dinâmico, presidente da Associação Goiana dos Municípios, que tem trabalhado incessantemente para ajudar os prefeitos a enfrentar as enormes dificuldades que não só os municípios de Goiás, mas também que é uma realidade em todo o Brasil, a gente sabe as dificuldades dos municípios, mas que não mediu esforço, assim como o Armando e toda a equipe da AGM, que também se empenhou para a realização deste evento, que para nós é motivo de muita honra participar, até porque foi o primeiro evento ao vivo, transmitido online pelo canal do YouTube da AGM, e nós estamos tendo essa oportunidade de abrir esse espaço e que novas oportunidades venham a acontecer para criar um espaço de debates, de informações de qualidade para os prefeitos
e gestores municipais em todos os 246 municípios. Gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram também da live. Gostaria de mandar um abraço especial para o José Soter, que é amigo da gente, e ex-presidente da Comissão de Licitação da CELG, que também está participando desta live. Agradecer a toda a equipe do nosso escritório, do Faria, Franco e Sicari, que também nos ajudaram e contribuíram para que essa live fosse realizada, nas pessoas dos meus sócios, Hugo Franco e Geraldo Sicari, e agradecer a todos aqueles que participaram, que deram sua opinião, fizeram perguntas e, de uma forma direta ou indireta, participaram desta live. Para mim é motivo de muita alegria, doutor Joel, ter participado, e quero que o senhor faça suas considerações finais para que a gente possa estar encerrando este evento que para nós foi de muita importância e para mim crescimento pessoal. Getúlio, muito obrigado, né, por todas as tuas considerações. Eu queria agradecer o convite feito pela associação, a recepção. Espero ter colaborado um pouquinho, né, ajudado aí a compreender um pouco melhor as licitações e contratos nesse momento tão difícil de pandemia de Covid-19. Há muitas incertezas em tudo. Tem uma frasezinha que eu gosto muito, que corre por aí, que diz assim: se você não está confuso, você está mal informado. É tanta incerteza, tanta insegurança, são tantas novidades todos os dias. Isso bate forte nas licitações e nos contratos. E se eu pudesse assim deixar um último recadinho, assim, uma última palavra para os nossos amigos aí que participaram, que nos ouviram, é a seguinte: olha, tem risco sim de haver questionamento no futuro, não dá para pensar que não vai ter, que os órgãos de controle vão virar mocinhos de um dia para a noite, que vão aceitar as coisas, que vão ser compreensivos, então tem risco sim. Mas não é porque tem risco que você vai deixar de fazer as coisas, você precisa fazer as coisas, você precisa contratar, precisa prover esses equipamentos de EPI, respiradores, toda sorte de utensílios, de insumos. É uma questão de saúde pública, né? Para salvar vidas. A sua função, nesse momento, é uma função essencial, uma função... Sempre foi, mas agora muito mais ainda, muito mais importante para toda a coletividade, para todo o município. Se eu puder te dar uma dica, é o seguinte: motiva bem, né? Justifica bem tudo que tu fazes, né? Motivação técnica, motivação econômico-financeira e uma boa motivação jurídica, um bom parecer jurídico. Explica no processo administrativo por que tu segues um caminho ou outro, por que a contratação é emergencial, por que eventualmente pagamento antecipado, por que exige garantia, por que não exige, por que daquela referência de preço. Explica bem, né? Motiva bem. Te esforça para, no processo administrativo, não depois que alguém questiona, porque depois que alguém questiona já... né? Antes, né? Te esforça para mostrar bem o porquê das tuas decisões, né? Para lá na frente, quando o órgão de controle analisar, para ele entender o que estava acontecendo, contextualiza bem, conta bem uma história no processo administrativo, o porquê da decisão X e não a decisão Y. Motivação, né? Cuida muito da motivação. Essa é a chave para as licitações e para os contratos nesse período. Muito obrigado de novo. Obrigado, doutor Joel, mais uma vez por ter aceitado o convite da Associação Goiana dos Municípios. E eu vou passar a palavra agora para o Cleidson, para ele estar finalizando a nossa live, e agradecer a audiência, a participação de todos aqueles que participaram em um momento ou outro da live. Esperamos que tenha contribuído de alguma forma com informações que possam ser aplicadas no dia a dia dos municípios. Esta live ela ficará disponível no canal do YouTube da TV AGM, tá? Para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar ao vivo, poderão, no momento posterior, assistir ela e
aprender aqueles ensinamentos, aquelas informações que foram repassadas durante este importante evento. Cleiton, está a palavra com você. Eu agradeço mais uma vez a AGM e estamos à disposição para outras oportunidades, estarmos levando informações e conhecimento para os municípios do estado de Goiás. Muito obrigado. Muito bem. Como bem disse o doutor Joel, deixa-me liberar o alto, liberado. O doutor Joel, o nosso presidente, o Paulo Sérgio, não pôde participar, questões de internet, deslocamento e acessibilidade, mas ele vai estar acompanhando depois, como diz o doutor Joel, gravada aí, essa brilhante apresentação, tanto do doutor Joel, como a participação do doutor Farias. E agora, a AGM inaugura com mais essa ferramenta, mais esse canal de comunicação, para que possamos estar chegando até você que necessita das informações deste órgão que tem sido um braço estendido para ajudar todos os gestores. Muito obrigado a cada um de vocês pela participação, pela audiência, pelas perguntas, e em breve nós estaremos de volta com mais informações ao vivo para você que acompanha o canal aí da AGM. Tenham todos uma ótima noite e muito obrigado pela audiência.